Sejam bem-vindos a mais um 3Eng Podcast. Estou aqui novamente com o meu amigo Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bom, Guilherme? Mais uma vez aí, juntos gravando o podcast, hoje com um xará aí, que também se chama Rodrigo. O nosso convidado é o Rodrigo Matos. Então, provavelmente a gente vai se confundir aqui qual Rodrigo é qual Rodrigo, mas vai tentar diferenciar aqui para vocês. Tudo bom, Rodrigo Matos? Como está? Tudo bem, uma boa noite a todos aí. Espero que a gente agradeça pelo convite, né, primeiramente, e que a gente possa ter uma conversa aí bem produtiva e interessante aí para todo mundo. Antes de apresentar mais o nosso convidado, já vou deixar os avisos padrões, né? Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E se vocês têm alguma pergunta para fazer para nós ou para o convidado, pode deixar aqui nos comentários. Ou então sigam a nossa página no Instagram, que está aqui do lado, e também mande um direct para a gente, que a gente vai tentar entrar em contato com o convidado e tentar responder. Então, o nosso convidado de hoje é um engenheiro civil que é formado no Rio de Janeiro, na Universidade Veiga de Almeida. Então a gente conseguiu um contato lá com uma pessoa do Rio que veio falar um pouco mais sobre as suas atividades. Atualmente ele trabalha em obra e vai falar um pouco sobre isso. E aí, Rodrigo, tudo certo? Novamente, seja mais uma vez bem-vindo. Fale um pouco sobre o que tu está fazendo atualmente. Então, atualmente eu estou trabalhando para a Secretaria de Conservação aqui da Prefeitura do Rio, né? Estou como terceirizado e estou atuando na fiscalização da obra de revitalização do Parque do Flamengo, né? Também conhecido aqui como Aterro do Flamengo, né? Que é o maior parque aqui da nossa cidade, que está passando por várias obras de conservação, né? Estamos, né, fazendo reparos, né? O parque, assim, realmente não pode ser mexido muita coisa, né? Porque o parque é tombado pelo patrimônio histórico, então você não pode alterar muita coisa ali, né? Então a gente está trabalhando mais em áreas pontuais que realmente já estão deterioradas. Há muito tempo que o parque não passava por uma reforma desse porte, né? E eu atuo fiscalizando a empresa que está executando o serviço. Como é que é o nome da secretaria que tu faz serviço terceirizado? Secretaria de Conservação, né? Conservação, tá. Isso. Sim, aí por isso que estão mexendo ali nos parques ali, né? Isso, né? Ela atua nos parques, ruas, né? Monumentos, tudo que realmente precisa ser mantido, né? Que acaba se deteriorando com o tempo, né? E até por deterioração da população, né? Então realmente precisa sempre estar atuando para poder estar mantendo, né, tudo bom para os moradores, né? E para os turistas também, né? Que frequentam a cidade. Até assim, para questão de curiosidade, como a gente não é do Rio, não sei se o Guilherme conhece o Parque Flamengo aí, mas eu não Não, conheço. eu só Qual é o conheço do tamanho dele, aeroporto. mais ou menos, assim, ele é muito grande? Ele tem 7 quilômetros de extensão de uma ponta a outra, né? É o maior parque urbano à beira-mar do mundo, né? E tem várias, né? Se for enumerar todas as partes aqui, né? Claro, além da praia, né? Ele tem quadras poliesportivas, quadras de futebol society, né? Tem área de aeromodelismo, tem quadra de tênis, ciclovia, né? E por aí vai. Eu fiquei bem curioso agora para ver assim algumas imagens desse parque. Vamos, Eu já estou há um tempo dando ideia para o Guilherme que a gente deveria ter uma meio que imagem uma para. meio que uma quarta tela, né? Os nossos 3 vídeos e mais uma quarta tela para a gente botar umas imagens ou algum videozinho, enfim. Nesse momento seria bem interessante, até para quem está assistindo também visualizar, né? Mas enfim, quem estiver assistindo aí provavelmente vai estar ali com acesso ali à internet, dá para pesquisar também para matar essa curiosidade. Sim, quem quiser dar A uma gente tá olhada. precisando de um secretário aqui. Quem quiser se candidatar, mande seu currículo vitae. Para o pessoal que quiser dar uma olhada, normalmente a Secretaria, né, de Conservação, ali na Prefeitura do Rio, costuma postar algumas fotos nas redes sociais, né, principalmente Instagram, né, quem quiser dar uma procurada lá, sempre, até fotos mesmo que a gente acaba tirando lá e enviando, né, eles acabam repostando, né, normalmente semanalmente, quinzenalmente, na página deles. E como é que é essa rotina de fiscalizar a obra ali no parque? É uma rotina muito puxada ou é tranquila? Tu falou ali de que tu envia foto para eles também, né? É só essa atividade ou tem mais coisas também?
Então, a gente atua para fazer valer o cumprimento do contrato, né? Se a empresa está executando os serviços de forma adequada, se está utilizando o material adequado, né? A gente faz o controle do efetivo, faz essa parte também de fotos, né? Relatório fotográfico, auxilia na parte de medição também, né? Levantamento de áreas que a gente acha que tem que ser atacadas, né? Para poder, por exemplo, pedra portuguesa, a gente analisa uma parte que esteja muito danificada, a gente marca lá, né, e solicita a remoção, a troca pela empresa, né? Então, a gente atua realmente bem, a gente atua em conjunto com a empresa para poder tá fazendo tudo da forma correta como consta no contrato. Entendi. Não sei se o Rodrigo Reis quer perguntar mais uma coisa sobre isso, ou posso já partir para as perguntas sobre a vida pessoal dele. Não, tô brincando, a vida profissional dele. Não, acho que deu para entender ali Uhum. o tipo de fiscalização que é feita, né? Mas é tu sozinho ou não? Tem uma equipe junto Não, contigo? tem uma equipe, sou eu e mais 3 pessoas que atuam especificamente nessa obra aí Todos da engenheiros civil? fiscalização. Sim, tem mais uma engenheira que atua comigo, né? E tem também um topógrafo e um auxiliar de topógrafo, que como tem muito serviço de topografia, né? Eles também acabam auxiliando nessa parte da fiscalização também. E há quanto tempo tu tá trabalhando nessa, né, como terceirizado para essa secretaria ali? Então, eu estou há 6 meses, né? Estou um pouquinho depois do início do carnaval, né? Eu comecei lá, né? Já vou completar 6 meses nessa obra. Tá, então tu não chegou a pegar nenhuma outra obra antes dela? Nesse sentido, Então, assim, de conservação, de não, fiscalizar. não. Essa é a primeira experiência nessa área. Beleza. Então é Beleza. isso, Guilherme. Acho que a gente pode aí fazer um salto temporal lá pro início da Vamos graduação, né? fazer uma regressão na tua vida, assim, quando tu era mais novo, antes de fazer a faculdade, como é que surgiu essa... A gente sempre faz essa pergunta para todo mundo, né? Mas é interessante porque tem muitas pessoas passando por uma situação que tu já passou, que a gente já passou. Como é que tu decidiu fazer engenharia civil? Quando é que surgiu essa ideia na tua cabeça? Tu queria fazer engenharia civil ou só fazer engenharia e daí tu decidiu essa que dá na telha? Ou sempre foi o sonho teu, essa coisa de construção, de obra? Bom, desde criança eu sempre gostei de estar observando as obras, né, as etapas, todo o passo a passo, né, que acontecia assim, nas obras ao meu redor. Uhum. Então eu sempre tive curiosidade por essa área, né? Eu só realmente fiquei um pouco na dúvida se eu seguir a parte de arquitetura, né, ou de engenharia. Mas assim, como eu nunca fui muito bom na parte de desenho, né? Tudo bem que hoje em dia, né, os softwares fazem tudo pela gente, né? A gente não precisa tanto usar o papel, né? Mas como eu também era muito bom na parte de matemática, de cálculo, então eu tendi mais para a área de engenharia. Mas, sim, desde criança, de uns 10, 11 anos, Nossa. sempre tive uma tendência para. Sempre tive vontade de. Assim, claro que eu não tinha essa certeza que eu iria para essa área, mas sempre tive curiosidade de aprender mais sobre essa área e acabou Tu fluindo teve parente, naturalmente. assim, que te levava em obra, ou era engenheiro civil, ou foi... Não tive nenhuma influência de parente ou amigo em relação a isso, não. Será que teve alguma grande obra, assim, na tua adolescência que acabou marcando, assim, tipo, né, que tu acompanhou e tal? Tipo, talvez na tua casa ou no vizinho. As Não, Olimpíadas, o início das Olimpíadas, talvez. Se bem que só faz 6 anos, né? Tu já era formado há 6 anos. não, já estava quase formado já na época das Olimpíadas. Não, foram mais, assim, pequenas, assim, casas que eu via sendo construídas próximas, né? Também algumas reformas, né? São sempre, até algumas obras na rua também, obras públicas também que eu passava e observava, né? Então sempre tive essa curiosidade por essa área. E tu chegou a passar de primeira, assim, no vestibular ali, tu passou de primeira. A primeira tentativa foi na Universidade Veiga, como é Veiga que de é? Almeida. Veiga de A Almeida. uva, né? Ou tu tentou em outras também? Então, quando eu terminei o ensino médio, eu até tentei fazer Enem, vestibular, né? Só que, como eu bem não tinha me preparado muito bem, o resultado não foi muito bom, né? Aí fiz mais um ano de pré-vestibular, tentei novamente universidade pública, não consegui, né? Tive um desempenho melhor, mas não consegui. Né? Aí pintou a oportunidade do ProUni, né? Eu vi que tinha aberto
inscrição para o ProUni e me candidatei para a Veiga. Eu me enquadrava na questão da renda e consegui a bolsa de 100% lá na Veiga Que bom. e eu entrei lá em 2011. Consegui essa oportunidade lá e consegui concluir o curso tranquilamente, né? Graças a Deus, né? Me esforçando bastante, claro. Consegui tá concluindo em 2016. É uma pergunta só voltando ainda antes de tu entrar na universidade. Eu falei das Olimpíadas, mas pensando cronologicamente na tua idade, que tu entrou na universidade em 2011, então tu deve ter se formado em 2009, né, no ensino médio, Sim. pelo que tu acabou de fazer. Tu acompanha, como é que era acompanhar as obras do Pan-Americano? Não sei se, porque teve o Pan-Americano em 2007 aí no Rio de Janeiro. Tu Sim. chegou a se interessar quando tu era pequeno pelas obras aí, ou tu chegou a visitar? Não cheguei na época porque assim, a maioria das obras do Pan-Americano era um pouco mais distantes, né, daqui da minha área, então eu não cheguei a. E não foi também algo tão grande como foi nas Olimpíadas, né? Uhum, Então não cheguei a ter esse contato com essas obras do Pan-Americano, não. uhum. Quando é que começou as obras das Olimpíadas? Porque as Olimpíadas foram em 2016, né? Eles Sim, começaram mas quando, mais ou menos? então, teve muitas coisas que já foram aproveitadas da Copa do Mundo, né? Então fica meio até difícil traçar uma linha temporal porque misturou Copa do Mundo com Olimpíadas, Sim. então, inclusive tem obras que não foram concluídas até hoje, né? Então, Nossa senhora. realmente é meio, mas, né, provavelmente foi ali em torno de 2012, 2013, né? Então Entendi. tu tava na graduação já. Sim, tava assim. Então já tinha E assim uma certa uma curiosidade, claro, como qualquer assim, cidadão, né? Só que tu já tinha um olhar um pouco mais técnico, né, da coisa, né? sim. É, inclusive a universidade que eu estudava é bem próxima ao Maracanã, né? Assim, claro, não acompanhei por dentro, mas por fora sempre via ali, né, o que estava sendo executado ali por fora e tal. Então, realmente já tive uma proximidade um pouco maior ali. Bacana, bacana. E tu chegou a fazer algum. Eu tô até antecipando talvez a pergunta que a gente faria daqui a pouco, mas tu chegou a fazer algum estágio, alguma coisa relacionada a essas obras das Olimpíadas? Não. Não? Estágio só fiz em empresa privada mesmo. Tá. Não, tá certo. É, bom, geralmente a gente, antes de perguntar de estágio e tal, a gente vai um pouquinho lá pro início do curso, né? É só pra eu não me atropelar aqui. No início do curso, né, como tu falou que tu chegou com a expectativa de continuar vendo, né, continuar sentindo aquela aptidão ali pela área de construção que tu tinha na adolescência, né? E no início do curso, quando começou ali o primeiro, segundo semestre, né, cálculo, física e tal, tu deu uma desanimada ou tu se manteve animado? Quais foram as impressões? Acho que é um pouco a frustração de todo estudante de engenharia, né? Ele já quer chegar tendo aquela matéria específica, né? Ver o conteúdo relacionado à área e vem aquele choque, né? Cálculo, física. Mas, assim, são matérias também que eu sempre gostei, né? Que eu tive afinidade, né? Mas, sim, sempre fica, né, aquela expectativa de chegar logo o ciclo profissional, né? De passar do ciclo básico. E eu acho que, assim, claro, quando você vai para o ciclo profissional, dá até aquele ânimo um pouco a mais, né, de ver essas matérias novas, matérias relacionadas à área, mas não tive nenhuma frustração no início, não. Consegui levar bem, né, tive bons professores, tive bons colegas, então isso também acho que influencia bastante. O Guilherme tá mutado ali, então deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta. Tu sofreu ali com algumas reprovações no início ou foi tranquilo? Nunca tive nenhuma reprovação durante a faculdade, não. Né? Claro que tem uma ou outra matéria que eu cheguei a ficar de prova final, mas no geral, né, pelo menos até o ciclo básico, né, física né, física 2 e 3 passei assim, um pouco apertado, mas Uhum. conseguia, né? Cálculo sempre fui bem, sempre tive notas muito boas, né? E no geral, no ciclo básico, até para mim como eu ainda não estagiava, né? Então eu tinha mais tempo livre para poder estar estudando. Então isso também influenciou bastante para poder fazer um bom ciclo básico. É, tu estudou em universidade privada, né? A gente tá. Geralmente, a maior parte dos nossos entrevistados, eles estudaram em universidade pública. Como é que era o início da graduação no quesito tipo de organização de disciplinas? Era muito básico mesmo? Quando é que começou a ter as matérias do ciclo profissional? Ou já tinha projetos desde o início?
Começou com ciclo básico, né? Tanto que no primeiro período a gente nem teve cálculo ainda, a gente teve matemática básica, que hoje eles chamam até de pré-cálculo, né? Uhum. Para depois terem os cálculos. Então, assim, eu sempre tive uma base boa em matemática e, assim, matemática básica eu consegui ter uma revisão também muito boa para poder seguir com cálculo, né? E o ciclo profissional, se eu não me engano, foi a partir do quarto período, já com duas matérias, né? E do quinto em diante só matérias da civil, né? Além de tinha alguma outra que era com ambiental também, que tem muitas matérias semelhantes, né? Mas foi a partir daí, né? Foi quarto período já tinham duas matérias e depois do quinto em diante só matérias específicas. E quando é que tu pegou o teu... Quando é que tu começou a fazer atividade extracurricular, assim? Quando é que... E qual foi a primeira atividade? Eu falo monitoria, bolsa, estágio, emprego, não Então, sei. monitoria eu não cheguei a fazer, né? Mas estágio foi a partir de 2014, se eu não me engano. Foi no 2014, se eu não me engano, foi o sétimo período, né? Eu comecei a estagiar numa construtora, né, de predial e fiquei lá até a época da minha formatura, né? Foram 2 anos e meio lá e Dois atuava, né, na anos e parte. meio? Sim. Não é no máximo 2 anos o estágio? Ou Então, não só tem que isso lá na... então, porque lá o meu contrato era por obra, não era com a empresa, né? Era SPE, que era uma Ah, CNPJ da obra. Então, depois que eu terminei uma obra, eu fui recontratado para outra, mas, Ah, né, entendi. entendi. tecnicamente foi na mesma empresa, né? Bacana isso. E, e foi bem bacana, né? Porque a gente vai pro estágio, a gente tem aquele choque, né? A gente vê que na prática, né, tem muita coisa que é diferente do que a gente vê na faculdade, né? Realmente eu aprendi muito lá, né, de prática de obra, né, acompanhei muitas entregas de apartamento, né, isso aí também foi bem interessante, parte de acabamento. E sempre nessa parte de fiscalização, assim, né? Deixa de ser, né, porque a gente, né, eu atuava na parte de fazer checklist, verificava se o serviço estava, na verdade, trabalhar com qualidade lá, né, que também deixa Isso, de ser uma fiscalização, você vê se o serviço sim. foi executado da forma correta, se ficou algo pendente, né, se está tudo, né, seguindo as normas para poder tá entregando apartamento, as áreas comuns do condomínio, né, e por Uhum. aí vai. Tu auxiliava nos processos de concretagem, essas coisas, ou já era outro departamento? Porque quando eu visitava a obra na faculdade, eu me lembro que a gente ficava vendo várias coisas daquelas betoneiras. Então, na época de estágio eu não cheguei a pegar muito a parte de concretagem, porque a primeira obra que eu entrei mais já na parte já de acabamento, parte final, né, e posteriormente também, né, eu peguei a parte de concretagem mais depois de formado, né. E como é que tu conseguiu esse estágio? Tu foi correndo? Porque tem a gente que ouviu várias histórias aqui. Tem gente que... Tem uma pessoa que foi em todas Uhum. construtoras da cidade, foi me deixando currículo. Como é que tu chegou nessa empresa? Então, eu mandava muito currículo, fazia muita entrevista, muito processo seletivo, mas nunca, né, porque naquela época já o pessoal já estava, as empresas já estavam exigindo experiência para estagiário, né, que é algo meio absurdo, né? Você está lá para poder aprender, mas as empresas já queriam alguém que já tivesse alguma experiência em obra, né? Acho que Realmente até hoje, ela, assim, até hoje, né? Acredito que até depois dessa crise aí que a gente teve de uma caída no mercado, deve ter ficado até pior, né? Porque na época que eu era estagiário, o mercado estava bombando, né? A gente estava com época de Copa do Mundo e o mercado estava bem aquecido. E ainda assim, né? Tava fazendo esse requisito. Aí, né, acabei conversando com os amigos da faculdade e tal, e um amigo meu acabou, que estava nessa obra também estagiando, conseguiu me indicar para lá, né? E eu consegui entrar nessa empresa. indicação, amigos, networking é bem importante, assim, ajuda Contato. bastante, né? Contatos, é. Sim, sim. Isso é Principalmente bacana. nessa área de construção civil tem muito, né? A gente vê que comigo e também ao meu redor, né? Grande parte realmente acaba sendo indicação, assim, cargos mais administrativos, né? A parte mais braçal, você ainda tem o pessoal que vai lá, manda currículo, o pessoal chama, né? Mas Uhum. cargos mais de confiança, a gente vê muito isso, né? De indicação. E o Sim. pessoal da obra, assim, os estagiários, desculpa, o pessoal que trabalhava na obra, eles te respeitavam ou tu era só, tipo, o auxiliar, assim?
Não, o pessoal sempre me dei bem com o pessoal, sempre normalmente, né, fazer uma solicitação era acatado, né, eu nunca tive problemas maiores em relação a isso, não. A gente sempre, né, pude me reportar à equipe, aos empreiteiros, e normalmente era realizada as solicitações que eu fazia. Qual que tu acha que é a receita, assim, para conseguir conduzir bem ali o papo com os pedreiros, com o pessoal da obra? Porque nem todo mundo consegue ter uma boa relação, assim, né? Uhum. Eu acho que acima de tudo é a humildade, né? Você saber, claro, você tá tem uma hierarquia ali, né? Mas você saber falar, saber tratar, porque aí do outro lado também tem um ser humano, né? Você tem que saber, claro, você também tem que, não pode deixar muito frouxo, né? Tem que impor ali o que você quer, Uhum. mas também tem que saber a forma de falar, né? Saber, né? Tratar bem todo mundo, né? Desde lá de cima até o cargo mais embaixo ali. Sim, sim. E o pessoal lá, ele tinha. É uma curiosidade que eu sempre tenho, porque eu já fui em Hum. obra. O pessoal, eles negligenciavam muito os EPIs ou isso era Olha, fácil de controlar? olha, a EPI é uma coisa meio complicada, né? Sabe como é que é o pessoal de obra, você não ficar no pé. Né? E agora, assim, vou até trazer um pouco para a obra que eu estou agora, como é uma obra assim ao ar livre, Uhum. né? Então o pessoal fica muito espalhado, você não tem assim, tanto perigo de queda, de coisa, então você vê que praticamente o pessoal para usar capacete é uma coisa complicada. Sim. A gente, tanto que para as fotos a gente tem que, o pessoal tem que estar tudo direito, uniformizado, capacete, então a gente tem que estar pedindo para poder o pessoal estar colocando. Né? E na época de estagiário, realmente também, né? Somente quando é, tinha alguma visita de fiscalização, alguma visita de alguém para poder estar verificando a obra, né? A gente tinha que ver se estava tudo, não só com os funcionários, né? Mas também a segurança geral da obra, né? Se estava tudo isolado, direitinho, protegido, para não ter nenhum risco de acidente. E mesmo sendo ao ar livre, o capacete é um item obrigatório a ser usado. Ou não, ou ao ar livre deixa de ser. Acho que travou, será? Sim, sim, é fornecido capacete e bota para todos os funcionários. Todos? Legal. Uhum. Então, Rodrigo, falamos em EPI, né? Agora eu queria perguntar se durante todo o seu período de estágio ou até mesmo do trabalho, que tu trabalha em obra, já ocorreu acidente de trabalho em obra? Porque isso eu sei que falam que é muito comum, mas as pessoas que entrevistamos, elas não falaram isso. Que elas não confirmaram que houve nas suas obras. Sim, sempre acontece. Já aconteceu quando era estagiário, por exemplo. Sempre acontece. Me... Sempre acontece. Não, isso aí é algo inevitável, né? Tinha um pedreiro que mesmo com óculos, né? Ele estava com óculos de proteção, ainda assim ele foi quebrar um piso, se eu não me engano, e acabou indo estilhaço no olho dele, né? Mas aí ele Nossa senhora. acabou conseguindo retirar e tudo, né? Não, mas E ele tava de óculos? Pegou no óculos? sim, mesmo assim ainda conseguiu passar por alguma fresta, né? E pegou no olho. E acabou pegando no olho, mas conseguiu Nossa. remover, ficou tudo bem, né? Tem outros casos de queda. Tem uma mais grave que aconteceu uma vez que eu estava trabalhando em uma reforma, né? E o carpinteiro estava montando a forma para poder concretar um pilar e acabou tendo acabou escapando da mão dele alguma coisa e acabou cortando o pulso dele, né? E Nossa. realmente começou a sangrar bastante. Ele estava usando aquela camisa de elástico, né? A gente amarrou lá para poder estancar. Foi bem correndo, foi para o hospital para poder tá fazendo, prestando socorro. Né, mas ainda bem que o socorro foi rápido, ele levou acho que 4 ou 5 pontos, né, mas a gente conseguiu agir rápido para poder tá resolvendo isso. Que coisa. Então, na graduação de engenharia civil tem algum tipo de curso de primeiros socorros, assim? Não um curso, né? Mas alguma. Não é nem disciplina, né? Mas. Talvez na Engenharia de disciplina de segurança, né? engenharia de segurança deve ter, né? Eu tive ergonomia e segurança do trabalho, né, que a gente tem estuda as NRs, né, em relação à segurança, uso de APIs, Uhum. né, e acho que não tem nada assim claramente relacionado a primeiros socorros. Acho que é só realmente aprofundando um pouco mais na norma que a gente. Essa realmente coisas para poder você evitar acidentes, né?
acho que não trata especificamente de primeiros socorros. Seria algo mais relacionado à parte de enfermagem, né? Eu acho que a gente não vê tanto algo relacionado a isso. Sim, Pois sim. é, pô, imagina o susto que deve ser quando acontece um negócio desse, né? Não, não tem, a Sim, gente sim. não tem nem o que fazer. E além desses acidentes, tu lembra de mais algum outro, assim, que marcou? Assim, agora que eu me puxo pela memória, não, dessa obra que a gente está agora lá do aterro, tava um pintor estava pintando o telhado lá de uma área, ele estava numa escada, ele acabou caindo, né? Mas desde que dos acidentes não chega a ser algo tão grave, né? Agora que me veio à cabeça foram realmente, tipo, provavelmente Uhum. tiveram mais aí, né, ao longo da trajetória, mas esses aí que acabaram marcando um pouquinho mais. É, Tu tem uma. Como é que tu. Porque tu conseguiu, a partir da, acho que da sétima fase, como é que tu conseguiu conciliar o estágio com as disciplinas? Tu acha que começou a ficar mais pesado? Tu precisou atrasar um pouco a graduação? Sim, então, eu acabei atrasando um pouco, né? Também por isso, né, para poder ter um tempo maior de estágio, um tempo maior de experiência, né? Porque eu realmente já tava, teve períodos que eu puxei muitas matérias, 8, 9 matérias, né? E até na época já que eu tinha começado a estagiar, né? Assim, eu sempre tentei manter, né, uma rotina de estudos, né? Sempre estar prestando atenção na aula, final de semana, claro, a gente teria que estar estudando também, né? A gente sente, né? Se a gente sente um pouco, a gente meio que no início eu queria realmente só tirar 10, tirar as melhores notas, né? Mas quando você começa a trabalhar, você pensa realmente só em passar, né? Que vier depois é lucro. Mas eu, sim, considero que é mais puxado, né? Realmente mais uma responsabilidade maior, mas eu consegui levar bem, né? E no final eu acabei tendo bem pouca matéria, né? Porque eu realmente quis adiar para poder ter um tempo maior de estágio, um tempo maior de experiência, né? Poderia até ter concluído um pouco antes a graduação, mas preferi postergar por conta disso, né? Mas claro que é a mesma coisa que você está só estudando, mas deu para poder conciliar. tu falou que fez estágio em construtora prediais, assim, né? E eu tava pensando como é que é aí no Rio de Janeiro essa questão do mercado, né? Ele é aquecido ou não é? Porque é uma cidade bem antiga já, né? Tem espaço ainda para crescer? Como é que é isso? Então, é bem pontual, né? Tem algumas áreas da cidade que ainda estão, tem bastante terreno ainda para construção, né? Mas tem outras que realmente já não tem praticamente mais nada, como é o caso da Zona Sul, né? A Zona Sul Uhum, já está praticamente toda já construída, né? O que você vai ter de obra mais ou menos é reforma, né? É modificação, mas construção é um pouco mais difícil, né? Em relação ao mercado, estava bastante aquecido na época da Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Foi uma das melhores épocas para a construção civil, né? E deu uma queda bem brusca, né, logo após isso, né? Agora está tentando reaquecer, né? Estão tentando melhorar um pouco, mas bem timidamente, né? Nem se compara aquele tempo, né, lá em 2013, 2014, né, que estava uhum. bem aquecido em relação, né, às outras épocas. E acho que até o padrão também das construções deve ser diferente, né? Naquela época ali o padrão, certo, estava lá em cima, né? Até para receber investimento aí de gente de fora, às vezes até, enfim, né? Todo mundo estava querendo, né? Ter o seu lugarzinho ali no Rio, né? E assim, era até refletido na mão de obra, né? Como tinha muita demanda, então acabava tendo uma valorização até maior, né, do profissional e de tudo. Hoje em dia, realmente, os salários, né, ou mantiveram o valor daquela época, que já defasou muito por causa da inflação, ou em Uhum. alguns casos até menos, né, porque como houve uma retração bem grande, acabou refletindo isso aí no custo da mão de obra também. Sim. Daí tu fez esse estágio durante um tempo e o teu TCC, tu acabou conciliando com o estágio ou tu fez em uma área diferente? O meu TCC falei sobre recuperação de revestimentos cerâmicos de fachada. É algo que eu teve em parte no estágio, né, que é a parte de fachadas, mas não essa parte de recuperação, né? Então, não acabou sendo algo diretamente relacionado ao que eu estava trabalhando, né?
mas consegui, assim, ter uma boa apresentação, né? Consegui fazer um bom trabalho. Quais foram as dificuldades que tu sentiu nesse teu TCC, assim, de fazer a pesquisa, conciliar tempo? O tempo sempre é um grande obstáculo, né? Principalmente quando eu estava estagiando. E também, assim, a dificuldade também foi de conseguir alguns exemplos práticos, né? Também foi outra dificuldade que eu tive durante esse trabalho. E o que que tu concluiu com o teu TCC? Eu queria saber mais dessa coisa do revestimento. Foi algo que eu achei interessante, né? Na época, a parte de recuperação, né? De entender, né, todo o processo que é feito, tudo que causa, né, essas deformações no revestimento, né? Porque, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade litorânea, você acaba tendo muito desgaste em função até de maresia, né, em função de eventos extremos como calor, né, como chuva. Então, foi algo que me despertou a curiosidade para poder entender como funciona, né, essa deterioração e também o processo que você faz para poder recuperar, né? Foi algo que me interessou bastante. Mas, recuperar, tu diz o que? Seria tirar e botar um novo? Não, né? Isso, remover, né, a parte danificada, fazer um tratamento, né, e poder estar substituindo por um novo. Ah, tá. Tava achando que talvez seria tipo algo sem retirar o cerâmico antigo, né? Mas não tem muito o que fazer, né? Tem que Não tem realmente tirar. como, você tem que tratar, né, e na causa do problema, poder Uhum. fazer aplicar algum produto, algo que prolongue a vida útil ali, né, que não torne a trazer esse problema novamente, e depois, né, aplicar um novo revestimento por cima disso. Até falando sobre cerâmica, esses tempos atrás quebrou um piso no banheiro aqui do meu apartamento. Pedir um É, conselho aí, uma um- consultoria. não é nenhum conselho, é mais assim, discutir a opinião de um engenheiro civil sobre isso, né? Quebrou um piso e tal, e não é fácil a gente achar o mesmo modelo, né, do pisos mais antigos, assim. Então eu fui em algumas Muito. lojas e não achei por que é tão, como é que eu posso dizer, movimentado esse mercado, assim, eles estão sempre evoluindo e o que ficou para trás ficou e Uhum. não tem Olha, uma é muito difícil organização. mesmo. E até para o mesmo modelo de piso, entre os lotes, a diferença de tonalidade também. Até para isso é complicado. Para o mesmo piso, né, Sim. você pode comprar várias caixas, se não for do mesmo lote, você pode ter uma variação de tonalidade. Né? E para piso antigo, então, é muito mais complicado. Né? Talvez você corra atrás, no que a gente chama aqui no Rio, não sei se vocês têm o mesmo nome, que a gente chama de cemitério dos azulejos. Né? Você vai lá e procura algum modelo mais Eu antigo para fui poder. num desses, mas não deu certo. É muito complicado mesmo. Então, muitas vezes até sai mais barato você quebrar tudo e fazer com um piso novo, né? Do que você achar essa peça aí para poder. Né? Fora, sim, claro. Não estou nem contando o custo financeiro, né? Mas o transtorno de você ter que correr atrás, de toda a dor de cabeça de achar um piso que se encaixa ali. Mas tu acha que isso é algo meio que de propósito mesmo, assim, para estar sempre vendendo pisos, azulejos novos? Bom, eu acredito que possa ter um fundamento sim, né? Porque esse mercado de piso é uma coisa que está sempre mudando, né? Você tem novas tendências, né? Novas. Essa parte de decoração, né? Você está sempre atualizando, modernizando. E então tem uma rotatividade muito grande essa parte de piso, de revestimento, né? É algo que tá alterando com muita rapidez. Uhum. Entendi. Até aqui só para terminar a história, né, o que que aconteceu. Por sorte, o prédio aqui tem vários pisos reservas desses modelinhos, né? Então foi a minha salvação ali. Então fica a dica aí, né? Quando Fica a dica. até não sei se quem especifica no projeto o azulejo é o arquiteto ou o engenheiro, acho que é o arquiteto, né? Sim, normalmente o projetista, né? Pode ser um engenheiro ou pode ser um arquiteto, né? Hoje em dia a gente tem muitos engenheiros que trabalham com projeto e também temos muitos arquitetos que tocam obra, né? Até quando era Uhum. estagiário, tinha um arquiteto lá que fazia parte também de gerenciamento da obra, né? Então hoje em dia está cada vez mais comum, né, essa interação entre as profissões.
Mas ele acompanhava a obra porque o arquiteto ele tem uma atribuição, acho que é o nome, né? Uma atribuição menor do que a de engenheiro, né? É o conselho, né, que você está falando, o CAL, né? O engenheiro tem o CREA, o arquiteto tem o CAL. Né? É, Não, eu digo as ele não atribuições, assina. até tantos pavimentos. Então, mas isso é só para poder assinar a obra. Como ele não assinava a obra, ele só acompanhava, ele, né, atuava lá na parte de gerência mesmo da obra, né? Ele não era o arquiteto responsável, né? Então isso não exigia a assinatura dele. Então, Uhum. nesse caso, ele poderia estar atuando ali normalmente. E quem acompanha a obra não deveria também ter uma assinatura, uma responsabilização? Então, normalmente, né, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, tinha um engenheiro responsável, que normalmente era alguém da empresa que assinava pelas obras, né, que ia lá fazer algumas visitas. E normalmente pela hierarquia, tem alguns engenheiros, é engenheiro residente, né, que é o engenheiro da obra, né, que faz acompanhamento ali, mas não chega a assinar. Né? E além disso, além dessas obras que eu era estagiário, além do engenheiro residente, ainda tinha alguns subordinados a eles, né, que atuavam ali auxiliando, Uhum. dependendo do porte, né? Como essas obras que eu era estagiário eram umas obras um pouco maiores, né? Por exemplo, a primeira eram 6 prédios, né? Então a Nossa gente tinha que senhora. dividir, né? Por exemplo, era um estagiário por bloco, né? Além do engenheiro residente, tinham alguns supervisores técnicos lá que ficavam com 2 blocos, né? E por aí vai, né? Até na segunda obra também, que era uma obra maior, eram 4 prédios, mas eram 16 andares, né? Então imagina, para você poder estar supervisionando tudo Nossa. ali, você tinha que ter uma equipe bem grande, né? Eram 2 estagiários por bloco, né? Por aí vai. Entendi. Daí tu. Tá, o microfone tá funcionando. Então tu acabou o estágio, tu fez o teu TCC, tu se formou, isso foi em 2014, né? Que tu se formou. 2016. 2016, isso. Se formou em 2016. E daí, o que tu fez logo após a formatura? Tu já conseguiu trabalhar? Tu já. Ou tu ficou um período ocioso, assim? Eu tive um pouco de dificuldade para poder estar entrando no mercado do trabalho por conta da crise, né? Que eu peguei em 2016, toda aquela crise pós-Olimpíadas, né? Aquela queda do mercado de trabalho. E eu atuei bastante depois na área de reformas, né? Tanto por conta própria como em parcerias até com empreiteiros, né? Então eu atuei bastante nessa obra, que como a parte de construção estava um pouco parada, né, de novas construções, a parte de reforma ainda continua tendo alguma demanda. Entendi. Aí foi mais reformas de residências, assim? Ou Sim, também era prédios? residências, apartamentos, né? Foi mais nessa área mesmo. Uhum. Mas reformas, tipo, por exemplo, quebrar parede, novo quarto, essas coisas. Porque Isso, geralmente as coisa pessoas desse. não contratam engenheiro quando é pequenas coisas, né? Por exemplo, Uhum. geralmente contrata arquiteto. Sim, mas normalmente eu estava nessa área mesmo, né? De reforma, de decoração, por exemplo, construir mais um quarto, né? Subir mais um andar, né? Por aí vai. Uhum. E foi bom esse período, assim? Tu tira algo positivo desse período? Ou Sim, tu acha que não? é uma área que se aprende bastante, né? Porque a reforma normalmente você começa como uma base, né? Você não sabe muito bem o que você vai encontrar, né? Porque normalmente são casas antigas, são casas que já têm algum tipo de problema. Sempre tem uma E, surpresa, assim, né? uhum, e você começa com um orçamento já com base no que você, assim, olha por fora, né? De aparência. Aí Uhum. quando você começa a quebrar, você começa a ver que tem um problema estrutural, problema hidráulico, problema elétrico e tudo isso, né, você acaba aprendendo bastante com essa situação, porque você vê coisas ali que você não estava preparado e você tem que se virar ali, buscar uma solução, buscar uma alternativa para poder contornar aquilo. Então, acho que isso aí, assim, mesmo que na hora dê bastante dor de cabeça, dê bastante preocupação, mas eu acho que é um aprendizado bem importante aí para qualquer engenheiro. A gente vê na prática que vê nos home healths lá, naqueles programas que começa a construção e daí, tem problema no encanamento, tem problema e a gente acha que é só pra dar um ibopezinho, mas pelo que tu tá falando, isso acontece mesmo bastante. Sim, sim, teve uma reforma que a princípio seria só ampliação de um quarto, né, entre outras coisas, só que quando a gente começou a trocar o piso, a gente viu que estava
com alguns problemas estruturais graves na laje, né? Então a gente teve que parar tudo, fazer um reforço estrutural, tem que fazer um projetinho de reforço na estrutura da casa para poder seguir adiante com a reforma. E tu falou do projetinho de reforço, vocês têm na graduação algum tipo de disciplina assim para reformas, para reforço, etc? Ou não? Então, não especificamente, tem a parte de cálculo estrutural, concreto armado, né, que se aplica, pode se aplicar numa reforma também, mas não nada específico. Eu cheguei a fazer um tópico né, que seria uma matéria eletiva, né, mas lá também poderia ser tópico, de recuperação estrutural, né, que também foi bem interessante. A gente fez algumas visitas em algumas encostas, a gente viu bastante coisa na prática. Isso é bom, porque eu imaginava que não tinha muito sobre isso na graduação, e aí tá mais. Isso torna mais importante ainda a experiência no estágio, né? Porque tu começa a ver que na prática tem essas situações de reforma, né? Essas situações de tu estar ali tendo que resolver o problema com a coisa já feita, né? Não é tudo construindo do zero um projetinho lindo e maravilhoso igual a gente aprende nas disciplinas, né? Sim. Você sai da sua zona de conforto, né, literalmente. Você tem que, Sim. né, pensar fora da caixinha, tem que ali buscar alternativas para poder estar solucionando esses problemas. Tu falou bastante que trabalhou com reforma. O Rio de Janeiro, que é uma cidade histórica, ele deve ter bastante lugares tombados. Teve algum problema já durante a tua vida profissional de ter que parar uma obra ou mudar algum projeto inicial por conta de alguma coisa tombada? Não, porque assim, pelo menos assim, no resto da minha carreira eu sempre trabalhei com obras particulares, né? Uhum. Então, pelo que eu me lembro, não chegou a nada que pudesse atingir isso, né? Agora, realmente, nessa obra que eu tô lidando muito com isso, e como, né, eu havia comentado, o Parque do Flamengo é tombado, né? Praticamente toda a sua totalidade. Então, até para a gente poder estar executando serviços, a gente está tendo algumas reuniões com os órgãos de tombamento, que eles estão vendo se coisas que vão ser aprovadas, coisas que não vão poder ser mexidas, né, para não descaracterizar, né, a finalidade do parque. Mas, assim, não teve nenhum grande problema até agora, né? Até agora tudo que a gente tem feito tem seguido essas orientações dos órgãos. Eu fiz essa pergunta porque aqui em Florianópolis estão mudando o plano diretor e vão aumentar a área de tombamento histórico. E isso vai prejudicar muitas reformas aqui. Tipo, por exemplo, eles estão querendo ampliar para o centro de Florianópolis inteiro, o que não vai passar, né? Mas, ou seja, vai ser praticamente impossível você mudar qualquer coisa de Florianópolis e no centro de Florianópolis nos próximos anos, se aprovar essa lei. Eu quis saber se teve alguma lei aí no Rio de Janeiro que também fez algo parecido durante uma reforma. Foi esse o motivo da Nossa, pergunta. mas essa ideia aí, até não sei se o Rodrigo Matos conhece que o Florianópolis, o centro de Florianópolis, mas tombar o centro inteiro até os prédios que já Isso, existem inclusive o hoje. meu prédio, tipo, e Porque, não é no centro, entendeu? Exatamente. É no bairro centro. Eles não, sim, queriam. mas é que tem uns prédios no centro, assim, que estão muito velhos. Tipo, muito Uhum. velhos. E não é nem, assim, uma arquitetura bonitinha da época dos Aham. açorianos e tal, né? É um prédio Sim. velho Sim. mesmo que tá lá. Então, eu sempre, quando eu olho pra eles, eu penso, pô, será que daqui a alguns anos eles vão derrubar ele e fazer um novo, sei lá, Se porque... fizer, se aprovar essa parte do plano de diretor, eles não vão poder mais derrubar e nem reformar nada em Florianópolis. Então, mas é inviável, não faz Sim. sentido isso. Mas eu discuti com os vereadores aqui dessas ideias de Jerico que eles têm. Eu não sei te informar assim, um padrão que a gente utiliza aqui no Rio para tombamento, né? Realmente eu tô por fora dessa parte de, né, se tem uma área específica ou se é realmente por imóvel, né? Não sei te informar muito bem, não. Eu acho que seria imóvel por imóvel, acho que é o mais ideal, e não uma região inteira, assim, né? Sim, é Sim, que era claro. o mapa, assim, o mapa consiste atualmente na região lá perto da Figueira da Praça 15, das avenidas principais do Centro Histórico, Catedral, Conselheiro Mafra. Eles queriam ampliar a área para todo o centro, assim, dava para ver o mapa, a área roxa. Isso englobava até perto do Shopping Beira-Mar. Né? Não, daí não. Daí não tem como. A não ser que sejam as ruas, assim, né? Não, é Não? a zona inteira, é isso que estava Ué. no plano diretor. Não faz sentido nenhum. Tem prédios particulares ali, né? Não tem porquê. Sim.
Mas voltando para o nosso convidado, né? E não é padrão, né? Os prédios não são padrão. Não, são Tipo, prédios. por exemplo, lá em Barcelona tu tem aquele mar de prédios tudo da mesma altura, né? Tudo fazendo quarteirões assim perfeitos. Não sei se vocês já viram aquelas imagens. Sim, Se tu sim. tombar uma região toda daquela, beleza, tá tudo no padrãozinho, Uhum. faz parte da cultura. Agora aqui no centro tem um prédio maior que o outro, aí a arquitetura não tem nada a ver, a cor, a pintura não tem nada a ver. Ô, Rodrigo Matos, agora aumentando as perguntas de treta, assim. Tu, durante as obras que tu fez, tua equipe de engenheiro teve treta, treta no caso, Pô, essa pergunta é boa, hein? com advogado, não, com arquiteto, assim, entendeu? Tipo, conflito, o arquiteto queria fazer de um jeito, vocês queriam fazer de outro e começaram a abrir. No bom sentido, assim, o conflito. Olha, já teve algumas coisas assim, normalmente em reforma, né? Porque às vezes tinha alguma coisa que o arquiteto queria fazer, mas a gente via lá depois quando começava a quebrar que não seria possível, mas não chegou a ter confusão não, mas sempre rola uma ou outra divergência, né? Mas no geral tem sido tranquila a relação, não tem nada muito grave ao longo aí da carreira não. Mas não teve uma briga de discussão, assim, não entre vocês, mas entre o pessoal lá da obra, os peão da obra, sei lá. Ah, sempre tem, sempre tem. Inclusive Pegaram teve na uma faca, assim. recente, sim, inclusive teve uma recente lá na obra, né? Sério? Caramba! Porque coisa, né, coisa entre eles lá que acabou não sendo resolvido lá no local onde eles moram, acabou trazendo para a obra, mas Um era né, flamenguista, o outro vascaíno, e não sei o quê. né, disseram que era algo relacionado à mulher, né? Mas é complicado. Gente, Nossa. a gente ouve essas histórias, a gente acha que é brincadeira, mas tu falou realmente que teve, meu Deus. E tem muito também em relação ao empreiteiro também, né? Empreiteiro que não paga, e o peão vai na obra para poder tirar satisfação, às vezes quer também partir para outras vias, né? Isso aí também corre bastante. Eu ouvi um engenheiro civil falando pra mim esses dias que ele contratou um cara pra trabalhar na obra e, e aí eu não lembro, o cara começou a ameaçar assim, tipo, que o cara era meio doido e tal, assim, chegava atrasado, todo errado, né? Só que quando ele foi mandar o cara embora, o cara meio que não queria ser mandado embora e falou, cara, eu vou voltar aqui, vou quebrar isso tudo, não sei o quê. Já aconteceu algo desse tipo também, da pessoa ameaçar de voltar pra quebrar a obra que tá sendo feita? Então, aconteceu também nessa atualmente, né? Porque um Inclusive é os empreiteiro caras que lá, brigaram da mulher ali. um empreiteiro que nem está mais na obra não pagou o funcionário, né? Ele já teve várias vezes lá no nosso container, sendo que a empresa pagou direitinho ao empreiteiro, o empreiteiro não repassou para ele, e ele chegou a juntar um monte de pedras portuguesas e queria atacar no nosso container, né? Mas como nossa base lá, nosso container fica ao lado da uma base da polícia, né, que fica lá, os policiais foram lá, conversaram com ele, conseguiu acalmar, conseguiu entrar em contato com o empreiteiro e acho que acabou contornando a situação, né? E isso aí não aconteceu mais. Caraca, o que essas pedras portuguesas aí que tu já falou duas vezes, eu tô na dúvida? É aqueles, tipo, Aquelas pedrinhas do calçadão de paralelepípedo assim? Copacabana. São aquelas pedrinhas que tem no calçadão de Copacabana que fazem aqueles Branquinha e preta desenhos. assim? Cadê Isso, aqui? Deixa eu ver aqui como é que é. É pedra portuguesa o nome daquilo? isso. E aqui no Rio a gente tem bastante, principalmente lá no parque, né? Em todas as calçadas praticamente, tem uma área Ah, é gigantesca lá de bonito. portuguesa. Sim, aqui, acho que aqui tem também no centro, eu acho, na Sim. Felipe Schmidt ali, né, Guilherme? Eu não E a sei se gente é tem que na estar. Felipe Schmidt, eu não sei, mas eu já vi isso Acho que daí. é. É, tem umas assim. Branquinha, pelo menos é branquinha e pretinha, assim, deve ser Isso, Uhum. mesmo. branco e preto. É. E a gente acaba tendo que fazer muita troca dela porque, por exemplo, a raiz de árvore acaba, né, infiltrando por baixo, acaba Uhum. levantando, acaba estourando, então a gente sempre tem que estar, né, fazendo uma manutenção aí para poder Mas o que se ficar. faz nesse caso? Cortar a raiz da árvore, acho que não deve ser uma opção, né? A gente não pode, tem que ou a gente aumenta um pouco a gola da árvore, né, para poder não estar atingindo a raiz, né, e tenta ver o máximo de área que a gente consegue nivelar, conformar ali com o terreno. Entendi. Que coisa. Então, daí tu começou a trabalhar com essas reformas e atualmente tu tá na Secretaria de Conservação. Tu fez algum outros trabalhos entre um período e outro? Ou tu já conseguiu esse emprego só agora e não conseguiu outro? Então, tiveram alguns períodos, né, que eu estava um pouco mais fraco, eu estava sem
sem a parte sem trabalhos, né? Mas basicamente assim, ao longo desse período de formação até essa parte agora da conservação, foi basicamente isso, com a parte de reformas, trabalhava em parceria com pessoas aí que já tinham trabalhado comigo, com empreiteiros, né? Para poder estar executando. Peguei algumas também de forma particular, né? E agora que realmente estou atuando aí na conservação. Uhum. Como é que lidar com. É uma pergunta que eu acho que quem se forma em engenharia civil deve pensar. Como é que é lidar com um orçamento muito diferente, muito irregular durante a tua vida? Porque teu trabalho era por demanda. Como é que tu se organizava financeiramente? A gente, na a parte baixa, né, a gente tem que, né, ter alguma reserva, algum fluxo aí de caixa para poder estar se programando, né? Então sempre busquei pensar nisso, né, não fazer nenhuma extravagância, nada do tipo, para poder estar tendo algo em caixa para poder estar aplicando os novos serviços, né? Porque a gente vê muito empreiteiro, muita empresa que não faz isso, né? Ela trabalha já contando com o dinheiro que ela vai receber, né? E muitas vezes atrasa pagamento, atrasa funcionário, né? E isso é uma coisa que eu nunca, né, gostei de trabalhar dessa forma, né? Eu acho que Uhum, primeiro vem a pessoa que você está pagando ali, né? E depois vem o seu lucro para poder tá aproveitando. entendi. Concordo também. Apesar de não ser, né, a maioria, né, o caso comum no Brasil, mas eu concordo que faz Uhum. mais sentido. Então, eu não entendi ali exatamente o que ele fez entre o período ali depois de formado, que ele trabalhou com reformas, até os dias atuais. Não, então, o período de Foi formado reforma? foi praticamente tudo reforma, né, basicamente. Então E foi uns agora, 5 anos ali, mais ou menos. isso, 5, 6 anos. Aí agora tu tá há 6 meses ali isso na parte trabalhando com. de Uhum. conservação na parte de obras públicas, né? A primeira experiência que eu estou tendo com obras públicas, estou gostando bastante, né? Uma área que eu acho bem legal você trabalhar assim na parte externa, né? Trabalhar em Uhum. ruas, parques, eu acho bem legal. A parte de projeto nunca te agradou muito? Eu sempre gostei muito da execução, né? De Uhum. acompanhar, de estar ali no dia a dia, de estar percorrendo a obra, né? Eu assim, me considero que eu sempre quis ser um engenheiro de campo, né? Não quis ser um engenheiro de escritório. Então, eu sempre gostei de estar ali em contato com os peões, de estar ali verificando o andamento do serviço, né? Então, é algo que sempre me interessou. E o que é mais valorizado pelas empresas? Um engenheiro civil projetista ou um engenheiro civil de obra, que acompanha a obra? Olha, eu acho que cada um tem o seu valor, né? Porque assim, a obra realmente. Igualmente Eu, assim? eu acho que assim, o engenheiro projetista ele acaba tendo um pouco menos de pressão, né? Porque o de obra está ali no dia a dia, ele está toda hora recebendo cobrança, né? Qualquer coisa que é o problema que estoure na obra é responsabilidade dele. Então, eu Uhum. acho que isso aí que é a principal diferença, né? Então, eu acho que no caso, o projetista acaba não sendo não tanto cobrado como o engenheiro que está na obra. Pelo menos isso é minha visão, mas né, não sei se isso tem uma relação direta com valorização, né? Porque Uhum. dá uma ideia que o cara que está lá no campo, que está na obra, né, ele está sempre com um problema ali, está sempre, Uhum. né, tendo que resolver algum pepino, né? E o projetista teria um pouco mais de tranquilidade. Entendi. Então, em relação assim à remuneração, né, à valorização do profissional, tu acha que tem diferença ou não tem diferença? Olha, não, sinceramente eu não sei te Não? informar, porque eu nunca trabalhei assim com a parte de projeto, diretamente com escritório, então eu assim, estou um pouco por fora dessa parte. Uhum. E tu tá prestando serviço terceirizado ali para a secretaria, mas é como pessoa física ou tu abriu uma empresa ali para Não, ti? estou como pessoa física mesmo, né? Uhum. Tô fechado por uma empresa que está prestando serviço para E- a secretaria. Uhum. Bacana. E tem previsão para terminar essas reformas do parque, Sim, a parque previsão Floriano? é para novembro, né? O prazo inicial era agosto, nós tivemos já uma prorrogação de 90 dias, né? E o prazo final agora é novembro.
Uhum. Entendi. Mas isso é mais quem tem que cumprir o prazo é mais é uma construtora que está executando ali. Isso, uma construtora que está executando. Vocês só estão fiscalizando, tipo, o prazo não tem a ver com vocês, assim, né? Não é Ah, a culpa de gente, vocês, né? Não é culpa de vocês. não, a gente faz de tudo para que a gente cobra, fique em cima para que a empresa possa cumprir o prazo. Uhum. Uhum. Mas é sempre, né, às vezes quando tem algum imprevisto, realmente a gente normalmente é por conta da empresa, né? A gente fica em cima, a gente cobra, né? Uma coisa que às vezes atrasa muito é a chegada de material e tudo, mas a gente sempre está passando as demandas para poder para a empresa poder estar cumprindo o prazo. Entendi. E como é que é a questão de segurança, ou até mesmo, acho que mais segurança, assim, porque a gente tem pelo menos eu tenho uma impressão, assim, pelo que eu ouço falar, que o Rio de Janeiro é uma cidade perigosa, mas no dia a dia ali em obra e etc, tu tem essa impressão também? Por exemplo, tem que ter muito cuidado no canteiro de obras, porque o pessoal entra, furta objetos, alguma coisa assim. É algo Bom, absurdo ou exagero? no caso você está falando no caso dessa obra do parque, né, que é uma obra no ambiente mais aberto, né? Uhum. Sim, O a gente ambiente sempre, aberto é mais favorável sim. ali, né? Sim, a gente sempre tem essa preocupação, né? A gente, como eu te falei, ao lado lá do nosso container, né, da nossa base, a gente tem a base da segurança presente, que é uma parte lá da polícia que atua em determinada área, no caso, o aterro presente, né, que faz a segurança do parque. Então, de certa forma, não, a gente tem um pouquinho mais de sensação de segurança, mas ainda assim a gente ouve relatos de assaltos do parque, né, ou coisas do tipo, né. E na obra sempre a gente tem vigia também para poder tá de olho, para poder ficar durante a noite, para poder ver se não vai ter nenhum furto de material, algo do tipo, né. E quando a gente anda pelo parque, normalmente a gente anda sempre acompanhado da nossa equipe, né? A gente evita andar só um integrante da equipe sozinho, né? Sempre busca andar acompanhado para evitar alguma coisa desse tipo. Entendi. É, eu não sei, Rodrigo, tu tem mais alguma pergunta? Rodrigo Reis. Não, tá. Não. A princípio, assim, não me veio mais nenhuma pergunta em mente. Tava até pensando em a gente dar aqueles conselhos finais ali, né? Pedir para ele dar os conselhos finais. Apesar de ter sido um episódio um pouco mais curto, né? Mas eu acho que ele falou tudo ali sobre a carreira dele, né? Eu acho Contou que umas não, histórias não das faltou obras que nada. teve uma briga. Os A acidentes gente também tem, que acho que essa aconteceram. história. E eu até acho que teria mais perguntas se tivesse vendo ali o parque, imagens do Sim. parque, né? Acho que ficaria bem Mano, interessante, vamos assim. pedir pro Rodrigo Matos tirar umas fotos pra gente botar no nosso Instagram. Pra ver se. Eu tenho várias lá. Se vocês Ô, mas quiserem, então mando pode para mandar vocês pra no gente? privado, vocês podem estar publicando aí. Pra Ô, mas poder... daí ia ser uma maravilha. Sim, Sim, sim. e lá tem uma vista assim, que privilegia bastante, né? A gente está com um funcionário trabalhando ali na beira do mar, com um pão Uhum, de açúcar no fundo, né? Realmente as fotos estão bem privilegiadas. entendi. Então, Então vocês dão um pulinho no mar ali durante o serviço, vai na então. praia durante o. Felizmente não, porque a praia é imprópria para banho, né? Mas Ah, tá. não tem como. Não, é porque a praia é imprópria, não é por Tá, causa. mas ela é imprópria, mas é mar aberto ou é uma baía, assim? Bahia de Baía. Guanabara. Ah, tá. Tá certo. Então, aqui em Floripa também tem uma baía também que não dá É pra... o pessoal que mora em regiões que não tem praia acha que quem mora em regiões com praia fica na praia o dia inteiro. Isso é É, É verdade. verdade. Então, Rodrigo, é assim, ó, a gente geralmente encerra o podcast pedindo para que o nosso convidado dê um conselho para os ouvintes. Pode ser um conselho, um recado. Esse conselho pode ser para alguém que quer fazer engenharia civil, pode ser alguém que está fazendo engenharia civil, quer entrar na área de obras, no teu caso, né? É o teu momento. Tu diz alguma coisa que tu acha relevante para os ouvintes. Pode até ser um resumo de tudo, tu que sabe. Bom, acho que o principal conselho é para você que está cursando engenharia, né? Não desistir, né? Se realmente essa área que você tem interesse, buscar sempre conhecimento, né? Buscar ler sobre o assunto, tive a oportunidade também de conhecimento prático também, você
tá adquirindo. Uhum. E é isso, né? Você está sempre se atualizando, que é uma coisa muito importante, né? A construção civil também está sempre se modificando, sempre atualizando com a tecnologia, né? A parte também de programas também, de softwares também você está se atualizando, fazendo os cursos aí, porque é uma coisa que é indispensável hoje em dia também, né? Por mais que você seja um engenheiro de campo, você também acaba lidando com medição, lidando com projeto também, pelo menos na leitura, né? E é isso, né? Você poder estar seguindo em frente e não desanimar com a graduação, né? Que a gente sabe que é um pouco complicada, né? Tem umas matérias aí bem puxadas, mas, né, se esforçar que você vai conseguir. Qual que foi a matéria mais puxada que tu achou da graduação? Olha, deixa eu. Teve Se tiver no mais de ciclo uma, pode básico. falar mais de uma. Olha, no ciclo básico eu tive um pouco com a parte de física, a parte elétrica, magnetismo, né? Sim. Foi um pouco complicado. E na parte de específica, deixa eu ver se eu me recordo agora. Ah, se tá difícil de lembrar é porque foi tudo de boa, tudo É, tranquilo, né? o mais, dif... É mais a difícil parte era de segurar a briga dos peão. a parte de concreto armado no começo foi um pouco complicado, né? Que era muita Odiei. parte técnica, né? Mas depois que eu peguei, né, os conceitos, né? Acabei indo um pouquinho melhor, mas no começo foi um pouquinho complicado a parte de concreto armado. E quais são os planos para o futuro aí? Tu pretende continuar trabalhando nessa parte de acompanhamento de obras, fiscalização? Ou tu pretende, talvez, pelo menos pelo que eu entendi da tua trajetória, eu acho que faz sentido, talvez tu pensar em abrir uma empresa, né, para ti, começar a ter alguns funcionários trabalhando contigo. Qual que é os teus planos para o futuro? Eu quero, assim, continuar meu trabalho, né, nessa parte de fiscalização, uma parte que eu estou gostando bastante, nessa parte de obras públicas. Mas essa parte também da empresa é uma coisa que sempre bom você, às vezes, ter até em stand-by, né? Para se tiver, o mercado estiver um pouco fraco, não tiver muito aquecido, né? Você poder estar atuando ali por conta própria, pegando pequenos serviços, também é algo que é bastante interessante, né? Mas meu foco no momento é esse trabalho que eu estou lá na prefeitura, né? E realmente é algo que eu nunca tinha trabalhado e eu estou gostando bastante, né? Que é essa Uhum, parte de obras públicas. entendi. E tu sempre, antes dessa obra, tu foi mais projetos residenciais, assim, né? Tanto Isso. verticais quanto horizontais, mas residenciais, né? Isso. Então talvez aí E, com as obras públicas pode ser que tu pegue alguma coisa diferente, né? Uhum. sim. Como tá E sendo o quero. parque, sei lá, às vezes Uhum, um hospital, não sei o que pode isso, surgir. isso. Isso, porque aí no caso seria até para outras secretarias, né? Porque no caso eu estou na conservação, é mais parte de reforma, né? Uhum. E também quero, né, me aprofundar mais na parte de gestão de obra, nessa parte de gestão de projetos, que eu também acho bem interessante. Tem aquela estátua daquele famoso que tá sentado em Copacabana. Carlos Esses Drummond tempos, de Andrade. esses tempos andou quebrando o óculos dele, alguma coisa assim, não Não, foi? quebrando não, sendo furtado. Foi furtado. Aí, Já nesse caso, é dezenas de essa vezes. secretaria que tem que ir lá Isso, arrumar também? isso mesmo. Ah, entendi. Não, então é isso. É Mas, isso, então. mas... Lembrando que aqui no Brasil roubaram até a taça da Copa do Mundo, então a gente não tem muito o que. Daí o Rodrigo foi lá ver se botaram o óculos de volta certinho, assim. Não, lá no parque mesmo, né? A gente tiveram umas grades que a gente teve que substituir, né? O portão lá tinha sido furtado, a gente instalou um novo, né? Com um reforço lá para evitar furto. E percebemos que logo depois que foi instalado, já na noite seguinte, na semana seguinte, tentaram furtar ele novamente, né? Nossa. Mas como ele estava bem travado, acabaram não levando. E é complicado até porque você instala ralos, você não pode botar um ralo de ferro porque vai ser levado, você tem que botar de concreto. Aqui em É, tem Floripa o todas problema é essas. fiação. O pessoal aqui rouba muito fiação de sinaleira. É, cobre, Né? né? Uhum. É verdade. E a parte de ferro, de alumínio aqui, é quase instantâneo. Você bota e rouba. É. Não, Mas então é bacana. isso, eu acho, gente. Sim. Eu quero agradecer a presença dos dois Rodrigos aqui. Acho que a gente acabou não confundindo como eu imaginava. É,
Nas preliminares do vídeo a gente confundia. E também caso tenha observado, quem estiver assistindo pelo YouTube, né? A gente tá com fundos diferentes aí. O Google Meet atualizou os fundos aqui. Então se você gostou, se você que está com saudade dos tijolinhos, fique com saudade, porque eu não vou voltar com os tijolinhos. Então é isso, então. Sextou, estamos gravando sexta dessa vez, né? Estou gravando sexta, publicando sexta, provavelmente. Sim. E agradeço novamente os Rodrigos. Like no vídeo, se inscreva e até a próxima.